E se eu te dissesse que existe um ponto secreto, quase invisível, onde o empata deixa de ser o alvo e passa a ser a força que o narcisista não consegue decifrar? E se a vulnerabilidade que todos chamam de fraqueza fosse, na verdade, a porta escondida para um poder que Carl Jung descreveu como a chave que transforma a alma ferida em espelho impossível de manipular? Nada do que você aprendeu sobre relações tóxicas prepara você para esse mecanismo oculto. Ele age no silêncio, se move na sombra e só se revela para quem está pronto para enxergar o próprio inconsciente olhando de volta. Há um instante, sutil, quase imperceptível, em que o empata abre uma fenda no jogo psicológico que parecia perdido. Não é força bruta, não é confronto, é algo mais profundo, algo arquetípico, algo que nasce daquilo que Jung chamava de encontro com a própria sombra. Quando essa fenda se abre, o narcisista sente, pela primeira vez, que não está mais diante de uma presa, mas diante de um reflexo que perturba, desestabiliza e expõe aquilo que ele tenta esconder até de si mesmo. Esse momento muda tudo, mas ninguém percebe quando ele começa. Você já sentiu que existe um padrão secreto nos ataques, nas manipulações, nos ciclos infinitos de controle? Como se uma energia subterrânea organizasse cada gesto, cada palavra, cada tentativa de te desmontar. Jung acreditava que o inconsciente coletivo deixava rastros simbólicos em toda relação, inclusive nas mais destrutivas. E quando o empata aprende a ver esses rastros, não com os olhos, mas com a intuição profunda, algo acontece. O jogo vira, mas não da forma que você imagina. Às vezes, o verdadeiro poder não está em enfrentar o narcisista, mas em fazer com que ele se veja através de você. É uma revelação silenciosa, um espelho que não acusa, mas revela. Uma força que não agride, mas desarma. É aqui que a arma psicológica secreta começa a pulsar, ainda que você não consiga nomeá-la. É como se um símbolo antigo despertasse dentro da sua psique, reorganizando percepções, desfazendo ilusões e criando uma presença que o narcisista não consegue controlar, apenas reagir. E talvez o mais inquietante seja isto. Essa arma não é aprendida, não é treinada, não é decorada, ela é descoberta. Ela emerge quando o empata finalmente percebe que sua sensibilidade nunca foi o problema, mas o mapa. O narcisista sente quando essa descoberta acontece. Ele reconhece a mudança mesmo sem compreender sua origem. E é nesse instante, exatamente nesse limiar invisível, que a história muda de direção. O que está por trás desse poder oculto é o que vamos decifrar, mas apenas se você permanecer até o último fio desta jornada. Às vezes, o empata passa a vida inteira acreditando que sua dor o torna frágil, mas há um momento silencioso, quase imperceptível, em que essa dor começa a vibrar de outro jeito, como se algo dentro dele despertasse e pedisse para ser visto. É nesse instante que o inconsciente sussurra o que Jung sempre tentou ensinar. Nada que vem de dentro é fraco. Nada que nasce da alma é inútil. E essa verdade, quando toca o corpo, faz tudo tremer. Até o ar muda de textura, como se estivesse preparando o terreno para uma revelação que o ego não sabe como suportar. Há uma força que cresce de maneira subterrânea, lenta, profunda. Ela não tem nome, mas tem presença. Ela vive nos instantes em que o empata tenta entender porque algo nele sempre atrai aqueles que drenam, consomem e manipulam. Jung diria que não é coincidência, mas um padrão simbólico que busca equilíbrio. O narcisista se aproxima da luz sensível do empata porque tenta roubar aquilo que nunca terá coragem de construir dentro de si. E o empata só percebe isso quando começa a enxergar além do comportamento, além das palavras, além do teatro emocional. É nessa fronteira invisível que a arma psicológica secreta começa a respirar, não como um golpe, nem como um grito, mas como uma clareza que abre espaço entre cada pensamento. O empata sente um distanciamento estranho, como se de repente não reagisse mais com o mesmo desespero habitual, como se cada ataque começasse a parecer previsível, quase ensaiado. E quando o comportamento do narcisista perde o impacto, algo muda.
A estrutura inteira da manipulação treme, mesmo que ninguém perceba. Então surge a pergunta que atravessa a mente como um relâmpago interior. Por que eu ainda sinto medo de alguém que repete sempre o mesmo padrão? Jung sabia que o medo é um símbolo de algo maior, uma sombra que quer ser vista. Quando o empata encara esse medo, em vez de fugir dele, o narcisista perde o domínio invisível que sempre exerceu. É como se um cordão energético fosse cortado de forma silenciosa, devolvendo ao empata um pedaço de si mesmo que estava aprisionado. Há uma estranha calma que surge depois disso, uma espécie de pausa interior que não existia antes. O empata percebe que não precisa levantar a voz, não precisa explicar nada, não precisa provar nada. A presença dele começa a carregar um peso novo, uma densidade que o narcisista sente antes mesmo de entender. É como se o inconsciente do empata começasse a dialogar com o inconsciente do manipulador, revelando o que estava escondido sob camadas de jogos psicológicos. E quanto mais essa presença cresce, mais o narcisista recua internamente, mesmo que externamente continue agindo como sempre. A máscara dele não se encaixa mais da mesma forma. As palavras perdem o brilho, as críticas perdem o corte, os olhares perdem o domínio. O empata começa a caminhar por dentro de si, como se estivesse atravessando um corredor antigo, cheio de símbolos que sempre estiveram ali, esperando por reconhecimento. É estranho perceber que o poder nunca esteve no narcisista, mas na reação do empata diante dele. E quando essa reação muda, tudo muda. Jung dizia que aquilo que negamos nos controla, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Quando o empata aceita que sua sensibilidade é um radar e não um defeito, a dinâmica inteira se inverte. Não porque o empata decide vencer, mas porque decide ver. E ao ver, ele deixa de ser parte do jogo. A sombra do narcisista tenta se aproximar para continuar o ciclo, mas encontra um reflexo diferente. Um reflexo que não confirma mais suas ilusões. O empata se torna um espelho que revela, e não um espelho que absorve. Esse é o começo da arma secreta. Um início sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformador. E no meio desse processo, uma pergunta ecoa como um chamado ancestral. Por que demorei tanto para perceber que minha luz não estava sendo drenada, mas escondida? Cada empata sente essa pergunta como um baque interno, porque ela toca exatamente no ponto onde a verdade começa a nascer. A verdade de que a sensibilidade não é fragilidade, é percepção. E enquanto essa percepção se expande, o empata sente que algo dentro dele está se reorganizando. Não é uma luta, não é uma vitória, não é uma revanche. É um retorno ao próprio centro, ao próprio eixo, à própria essência. E esse retorno é algo que o narcisista não sabe como enfrentar, porque ele nunca aprendeu a enfrentar o próprio interior. É aqui que a transformação começa a ganhar forma, mesmo que ainda não tenha nome. Há um momento quase invisível em que o empata começa a perceber que aquilo que sempre chamou de caos emocional talvez nunca tenha sido caos, mas um idioma interno que ele ainda não sabia traduzir. A cada respiração mais profunda, ele sente o inconsciente se mover como um animal antigo despertando de um sono forçado. Jung dizia que a alma fala por símbolos, e é exatamente essa linguagem esquecida que começa a emergir quando o empata para de se curvar ao campo emocional do narcisista. A sensação é estranha, como se estivesse caminhando por um território familiar e desconhecido ao mesmo tempo. O narcisista nota essa mudança antes mesmo do empata compreender o que está acontecendo. A manipulação que sempre funcionou começa a esbarrar em uma superfície que já não é mais tão maleável. É como se o empata deixasse de absorver e passasse a refletir. Não por escolha consciente, mas porque algo interno se realinha. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser guia. Essa inversão simbólica cria uma tensão sutil no ar.
uma vibração densa que o narcisista sente como ameaça, mesmo que não saiba nomeá-la. E o empata percebe algo desconcertante. Quanto mais se permite sentir sua verdade, menos se abala com o jogo emocional do outro. É como se um véu caísse, revelando a coreografia repetitiva por trás de cada manipulação. Nada é novo, nada é inesperado, nada é pessoal. É apenas o narcisista dançando a única dança que sabe dançar. Jung dizia que quando enxergamos o padrão ele perde o poder. E é exatamente isso que acontece quando o empata finalmente vê com clareza o que sempre esteve diante dele. Então surge aquele pensamento que parece proibido, quase herético, mas inevitável. Talvez eu nunca tenha sido fraco. Talvez eu tenha sido profundo demais para quem vive na superfície. O eco desse pensamento percorre o corpo como um estalo interno, reorganizando tudo ao redor. A sensibilidade deixa de ser uma armadilha e passa a ser radar. A dor deixa de ser fardo e passa a ser mapa. E o silêncio deixa de ser medo e passa a ser escolha. Essa mudança cria um campo energético que o narcisista tenta atravessar, mas não consegue entender. Ele sente que perdeu algo, mas não sabe exatamente o que. O olhar dele parece procurar uma antiga porta que já não existe. A voz tenta reencontrar o mesmo tom de domínio, mas tropeça. A presença tenta carregar o mesmo peso, mas se desfaz. O empata se torna um espelho que não devolve mais a ilusão. E isso desestabiliza profundamente quem sempre precisou controlar. É nesse ponto que o empata começa a acessar algo ainda mais profundo. A intuição afiada que Jung chamava de visão interior. Não é adivinhação, não é palpite, não é racionalização. É percepção pura, direta, quase crua. O empata sente o que está por vir. Sente a intenção oculta antes da palavra. Sente o movimento emocional antes do gesto. E essa habilidade, por tanto tempo sufocada pelo medo, agora surge como um farol interno. Mas junto desse despertar vem algo desconfortável. Uma pergunta que pesa mais do que qualquer confronto. Por que eu me permiti encolher durante tanto tempo? Essa pergunta não acusa, não pune. Ela apenas revela, ela ilumina. E essa luz ilumina não apenas o que o empata sentiu, mas o que deixou de sentir. Não apenas o que sofreu, mas o que se negou. Não apenas o que viveu, mas o que anulou. É uma revelação que dói, mas liberta. E à medida que essa revelação aprofunda, o empata começa a perceber que não está mais reagindo ao narcisista, está reagindo a si mesmo. Cada emoção deixa de ser gatilho e se torna mensagem. Cada desconforto deixa de ser alerta externo e passa a ser bússola interna. Cada silêncio deixa de ser prisão e passa a ser terreno sagrado. O empata finalmente entra em contato com aquilo que Jung chamava de centro psíquico, o ponto onde a consciência e o inconsciente começam a dialogar. Esse diálogo cria um tipo de energia que o narcisista não consegue manipular. Não porque o empata se tornou impenetrável, mas porque se tornou verdadeiro. A verdade tem um tipo de vibração que desarma qualquer máscara, qualquer teatro, qualquer armadilha emocional. A aura muda, o ritmo muda, o olhar muda. E o narcisista, acostumado a dominar territórios internos alheios, percebe que está diante de alguém que finalmente voltou para dentro de si. E é aqui que a espiral começa a ganhar velocidade. O empata não está lutando contra o narcisista, não está tentando vencê-lo, não está tentando expor nada. Ele está apenas despertando para si. E esse despertar é a arma secreta que Jung insinuava. A capacidade de transformar o inconsciente em aliado. E quando isso acontece, nada externo consegue controlar o que floresce de dentro. A batalha muda sem que nenhuma palavra seja trocada. A história muda sem que ninguém perceba. O poder muda de lugar, silenciosa, inevitável, profundamente. Há um instante quase sagrado em que o empata começa a sentir o próprio mundo interno ganhando voz, como se cada emoção esquecida estivesse voltando para reivindicar seu espaço. Não é uma explosão, não é um grito, é mais parecido com o som abafado de um tambor antigo ecoando
ecoando nas profundezas da alma. Jung dizia que aquilo que ignoramos não desaparece, apenas espera. E agora, nesse despertar silencioso, tudo o que foi reprimido retorna não para ferir, mas para guiar. O empata percebe que suas lágrimas antigas carregavam mensagens e que seus medos eram mapas dobrados que ele nunca abriu. O narcisista sente essa mudança da forma mais primitiva possível. Ele não sabe como explicar, mas percebe que perdeu o acesso ao território emocional que invadia com tanta facilidade. Os ataques já não se encaixam, os jogos já não funcionam, as provocações parecem bater em uma superfície que não absorve mais. É como tentar manipular a água e descobrir, de repente, que ela se transformou em espelho. E o empata, sem perceber, começa a compreender o que Jung chamava de individuação, o retorno ao próprio centro, ao próprio eixo, ao próprio destino psicológico. Nesse novo estado, algo começa a se revelar. O empata não precisa confrontar o narcisista para desarmá-lo. Basta existir de forma inteira. A autenticidade tem um tipo de poder que desmonta manipulações antes mesmo que elas se formem. Há uma presença distinta que nasce quando o empata já não se envergonha de sentir. Essa presença é firme sem ser agressiva, profunda sem ser pesada, livre sem ser evasiva. E é exatamente isso que o narcisista teme, porque quem é inteiro não pode ser usado. Mas aqui surge um momento desconfortável, quase doloroso. O empata começa a lembrar de todos os momentos em que diminuiu sua luz para evitar conflito. Todas as vezes em que se calou para manter a paz. Todas as vezes em que segurou a própria dor para não causar incômodo. A memória emocional retorna como ondas, algumas suaves, outras intensas. Jung diria que esse retorno é inevitável. A sombra não vem para punir, mas para integrar. E cada memória recuperada é um fragmento da força que o empata estava perdendo sem perceber. À medida que essas lembranças emergem, uma verdade contundente se forma dentro do empata. A sensibilidade nunca foi uma abertura para o narcisista entrar, mas uma porta para o empata sair. Era a chave, não a fraqueza. E essa compreensão cria uma transformação quase física. O corpo relaxa de um jeito estranho, como se estivesse largando um peso que segurava há anos. A mente se abre para insights que antes pareciam inalcançáveis. A alma recupera um espaço que estava adormecido. O narcisista percebe essa expansão como uma ameaça. Ele tenta aproximar-se usando as mesmas estratégias de sempre. O elogio repentino, a crítica velada, o silêncio castigador, o drama ensaiado, mas nada disso causa o impacto esperado. Não há mais rachaduras emocionais para ele se infiltrar. Não há mais brechas internas que respondam ao chamado da manipulação. O empata, mesmo em silêncio, emana uma energia diferente, uma energia que não serve de alimento ao narcisismo. E é então que surge uma pergunta profunda, quase existencial. Quem eu me torno quando ninguém mais tem poder sobre o que sinto? Essa pergunta ecoa pelo inconsciente como uma semente luminosa, abrindo caminhos que o empata nunca imaginou percorrer. Há um tipo de liberdade que não se conquista lutando, mas despertando. Jung sabia disso. Ele sabia que a verdadeira força não está nas defesas, mas na integração. Não está em resistir ao mundo externo, mas em abraçar o mundo interno. Essa integração cria uma espécie de magnetismo silencioso. O empata não busca controle, mas sua mera presença desconcerta o narcisista. Ele não tenta provar nada, não tenta se defender, não tenta se justificar, e exatamente por isso se torna impossível de dominar. A manipulação perde o solo, as palavras perdem o corte. O narcisista se vê diante de alguém que pela primeira vez não responde mais ao ritmo dele. É como se o empata tivesse mudado de vibração e o narcisista não soubesse sintonizar. Nesse novo estado, o empata começa a enxergar não apenas o narcisista, mas a si mesmo com uma clareza nunca antes experimentada. Ele percebe seus próprios limites, suas próprias feridas, suas próprias necessidades, e essa percepção cria um tipo de força que não é barulho, é profundidade, não é confronto, é consciência, não é ataque, é revelação.
Jung diria que aqui nasce o self, a totalidade psicológica que sempre esteve esperando esse momento. E assim, quase sem perceber, o empata entra em um terreno simbólico onde o narcisista já não pode segui-lo. Um terreno onde a verdade tem mais peso do que o jogo, onde o silêncio comunica mais do que qualquer argumento e onde a presença se torna a arma mais poderosa que existe. É aqui que a espiral muda de direção, levando o empata para camadas ainda mais profundas, onde o verdadeiro poder começa a ganhar forma, mesmo que ainda não possa ser nomeado. Há um ponto da jornada em que o empata começa a sentir que algo dentro dele está se reorganizando de maneira tão profunda que até o ar parece diferente. Não é uma transformação que acontece na superfície, é algo que vibra nas camadas subterrâneas da psique, onde vivem os instintos, as memórias ancestrais e os símbolos que Jung dizia serem mais antigos que o próprio pensamento. E nesse território invisível, o empata percebe que cada dor que carregou, cada lágrima que escondeu, cada silêncio que suportou, foi, na verdade, um ritual de preparação para algo maior. Algo que sempre esteve lá, mas que só agora ganha forma. O narcisista, embora preso ao próprio vazio, sente essa mudança como um estrondo silencioso. Ele não sabe por quê, mas percebe que a presença do empata mudou de densidade. O que antes era moldável se torna estável. O que antes absorvia se torna refratário. O que antes cedia, agora permanece. Essa permanência é insuportável para quem vive das rachaduras alheias. O narcisista começa a repetir seus padrões com mais força, como se tentasse provar a si mesmo que ainda tem controle. Mas cada tentativa bate em uma superfície que não cede. O empata, por sua vez, começa a perceber que não é mais puxado para o turbilhão emocional que o prendia. Algo mudou no eixo interno. É como se a bússola psicológica estivesse apontando para um norte que ele nunca percebeu existir. Jung chamaria isso de alinhamento entre o ego e o self, a reconexão com a essência que foi soterrada pelas experiências traumáticas. Essa conexão cria uma lucidez estranha, quase luminosa. O empata começa a enxergar o narcisista não pela máscara, mas pela falta dela. Essa visão revela algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. O narcisista não controla porque é forte, mas porque é vazio. Ele manipula para não desmoronar. Ele domina porque tem medo. Ele critica porque teme ser visto. E o empata, pela primeira vez, não absorve essa dor que não é sua. Apenas observa, apenas reconhece, apenas entende. Essa compreensão dissolveria qualquer resistência emocional se o empata ainda estivesse vulnerável. Mas agora ela se transforma em conhecimento, e conhecimento é libertação. A libertação, porém, não chega como leveza, ela chega como terremoto. O empata sente uma espécie de reconfiguração interna, como se estivesse recolhendo fragmentos de si que deixou espalhados pelos cenários emocionais da vida. Cada fragmento retorna com um impacto próprio, a raiva reprimida, que vira clareza, a tristeza profunda que vira compaixão, o medo antigo que vira instinto de preservação. A sombra se integra e, ao se integrar, deixa de ser ameaça. O narcisista tenta invadir esse novo território interno, mas encontra portas fechadas que ele nunca viu antes. O empata não reage como antes, não recua como antes, não se explica como antes. A ausência de reação se torna mais poderosa que qualquer resposta. É como se o empata tivesse descoberto que não precisa lutar contra o narcisista, porque já não está mais dentro do campo onde a batalha acontece. A guerra psicológica perde o sentido quando um dos participantes deixa o campo. Essa saída silenciosa cria um vazio que o narcisista não sabe como lidar. Ele tenta provocar, tenta atrair, tenta reacender o drama emocional que sempre funcionou, mas nada encontra eco. O empata não carrega mais o velho script dentro de si. Não há mais enganchos emocionais, não há mais portas abertas, não há mais energia para ser sugada. E essa ausência de alimento psicológico é devastadora para o narcisista, que não sabe existir fora do reflexo do outro. E então surge dentro do empata uma pergunta que vibra como um trovão interno. Se eu não sou aquilo que o narcisista projetava, quem eu realmente sou?
Essa pergunta é o início de uma revelação profunda, porque ela não busca resposta imediata. Ela abre caminhos. Caminhos para memórias que o empata nunca explorou. Caminhos para desejos que ele guardou por medo. Caminhos para versões de si que não tiveram permissão para florescer. É uma viagem para dentro, para as cavernas mais íntimas da psique. Nessas cavernas internas, o empata encontra símbolos que reconhece mesmo sem saber de onde vêm. São imagens arquetípicas que Jung dizia serem universais. A luz que insiste em atravessar a escuridão, a criança interior que pede proteção, a sombra que oferece sabedoria, o guardião interno que observa tudo em silêncio. Cada símbolo entrega uma mensagem, e cada mensagem desmonta um pedaço da narrativa que o narcisista construiu ao longo do tempo. E quando essa leitura simbólica se torna clara, o empata sente o despertar de um poder que não é agressivo, mas absoluto. Um poder que não domina ninguém, mas que também não pode ser dominado. Um poder que nasce da verdade interior. E essa verdade se torna tão luminosa que o narcisista não consegue mais se aproximar sem se desestabilizar. É aqui que o empata percebe, pela primeira vez, que talvez nunca tenha sido vítima. Talvez tenha sido guardião de algo profundo demais para ser entendido antes do tempo certo. Há um momento na jornada em que o empata percebe que não está apenas atravessando um processo psicológico, está atravessando a si mesmo. Cada pensamento que retorna parece carregado de outra camada de sentido, como se houvesse ecos antigos escondidos entre as palavras. Jung dizia que toda transformação profunda começa quando a alma decide falar mais alto que o ego. E agora, essa voz interior não sussurra mais. Ela chama. É um chamado que não vem de fora, mas das regiões mais silenciosas da psique, onde vivem os segredos que moldaram toda a trajetória emocional até aqui. O narcisista sente esse chamado, embora não compreenda o que ele significa. Ele percebe que perdeu acesso ao território energético do empata, como se tivesse sido expulso de um lugar onde antes circulava livremente. Suas tentativas de manipulação começam a soar vazias, quase caricatas. É como assistir a um ator repetindo um papel que já não tem impacto. O empata observa isso com uma calma estranha. Não porque não sente nada, mas porque sente tudo com uma clareza que nunca teve antes. É como se finalmente enxergasse a narrativa completa, do início ao fim. Essa visão completa cria um tipo de distância emocional que não é frieza, mas sabedoria. O empata entende que o narcisista não é um inimigo, mas um espelho distorcido de algo que ele próprio precisava ver dentro de si. Por isso, a conexão foi tão intensa. Por isso, a dor foi tão profunda. As relações que mais ferem são as que mais revelam. E quando essa revelação se instala, ela abre uma fenda interna, onde a consciência se expande. O empata sente que algo nele está se reorganizando, não pela dor, mas pela compreensão. Nessa compreensão, memórias antigas voltam à superfície. Momentos em que o empata se anulou, se moldou, se quebrou em silêncio para manter conexões que nunca foram recíprocas. Essas lembranças não chegam como acusação, mas como testemunhas. Elas mostram o caminho percorrido, as escolhas feitas, os medos carregados, e é impossível não sentir um choque ao perceber quanta força existia em sobreviver a tudo isso. Jung dizia que aquilo que enfrentamos dentro de nós se torna nosso destino interior. Agora, essa verdade se torna palpável. O narcisista tenta reverter esse processo com aquilo que sempre funcionou: culpa, dúvida, idealização, desprezo. Mas tudo isso se desfaz no ar antes mesmo de tocar o empata. Não porque o empata se endureceu, mas porque se ampliou. A visão interior agora é maior que qualquer narrativa externa. Ele percebe o narcisista como alguém preso no próprio labirinto, incapaz de sair, porque jamais teve coragem de olhar para a própria sombra. O empata, ao contrário, entrou no labirinto e descobriu que ele não era prisão, era passagem.
Essa passagem leva a um ponto onde a sensibilidade se transforma em percepção estratégica. O empata começa a sentir com precisão cirúrgica o que pertence a ele e o que nunca lhe pertenceu. Medos que eram absorvidos se revelam como reflexos dos medos do narcisista. Culpa que esmagava aparece agora como uma emoção implantada. Dúvidas que devoravam a autoconfiança surgem como ecos de uma narrativa projetada. Essa separação interna é como respirar ar puro depois de anos em uma sala abafada. E conforme o ar fresco entra, surge uma pergunta poderosa, quase incendiária. O que acontece comigo quando finalmente deixo de carregar a dor dos outros? Essa pergunta abre uma clareira interna. O empata sente a energia retornar ao corpo como se estivesse recolhendo fragmentos da própria vitalidade espalhados pela história emocional. É uma sensação de retorno, de reapropriação, de renascimento. Jung dizia que cada indivíduo carrega um poder que só desperta quando a pessoa enfrenta a própria profundidade. Agora esse poder desperta. Esse despertar não é agressivo. Ele é tranquilo, firme e imensamente estável. É como se o empata tivesse encontrado um ponto fixo no centro da própria tempestade. Nada externo consegue mover esse eixo. Nenhuma palavra do narcisista encontra entrada. Nenhum jogo psicológico encontra espaço. A manipulação perde o significado porque já não encontra terreno fértil. O empata não aceita mais distorções. Não porque luta contra elas, mas porque vê através delas. E quando vê através delas, algo surpreendente acontece. O narcisista, pela primeira vez, é confrontado não por um ataque, mas por um silêncio. Um silêncio que revela, um silêncio que espelha, um silêncio que não absorve, não teme, não cede. E esse silêncio é devastador para quem se alimenta do caos. É aqui que o empata percebe a profundidade da arma psicológica que Jung sempre insinuou. O poder de não ser capturado pelo inconsciente do outro. Esse poder não destrói o narcisista, apenas o deixa diante de si mesmo e é isso que ele mais teme. O empata, por sua vez, finalmente compreende que controlar não é dominar, mas iluminar. E ao iluminar, ele escapa do ciclo, da narrativa, do jogo. Ele deixa de ser peça e se torna consciência. Ele deixa de ser impacto e se torna presença. Ele deixa de ser ferida e se torna significado. E é justamente aqui, nesse ponto de revelação silenciosa, que a verdadeira transformação começa a assumir forma, aguardando apenas o momento certo para se revelar por completo na conclusão. O movimento seguinte da jornada não começa com clareza, mas com uma sensação, uma vibração quase imperceptível que percorre o corpo do empata como se a alma estivesse respirando de um jeito diferente, mais profundo, mais consciente. É como se algo dentro dele estivesse se preparando para atravessar outra camada da própria psique, uma camada ainda mais antiga, mais instintiva, mais carregada de verdades que ele evitou por tempo demais. Jung dizia que a alma sabe antes da mente, e agora essa sabedoria silenciosa se manifesta como uma pulsação interna impossível de ignorar. O narcisista continua orbitando esse novo campo energético com a angústia de quem pressente que perdeu o controle, mas ainda tenta fingir que nada aconteceu. Ele lança olhares, insinua palavras, repete comportamentos como se tentasse alcançar uma porta que já não existe. Seus movimentos soam mecânicos, previsíveis, exaustos. O empata observa tudo com um olhar que não julga, mas compreende. Essa compreensão é sua nova força. Não porque o faz superior, mas porque finalmente o liberta da necessidade de reagir. Essa ausência de reação cria um silêncio que tem peso, um silêncio que não é vazio, mas presença pura. O empata percebe que o silêncio, quando nasce da consciência e não da submissão, se torna uma espécie de ritual interno, um espaço onde a alma se reorganiza, um espaço onde o inconsciente se manifesta,
um espaço onde a sensibilidade deixa de ser vulnerabilidade e se torna antena. Essa antena capta nuances, intenções, movimentos sutis e permite ao empata navegar pelo ambiente com uma clareza quase sobrenatural. Nesse estado ampliado, o empata começa a reconhecer padrões que antes pareciam invisíveis. Ele percebe que a manipulação nunca foi sobre ele, mas sobre o desespero do narcisista em evitar o encontro com a própria sombra. Percebe que a dor que carregou não foi causada por ser fraco, mas por ser profundo. Percebe que sua capacidade de sentir intensamente sempre foi a chave. Só faltava aprender a usar essa chave para abrir portas internas e não para manter janelas externas escancaradas. Essa descoberta provoca uma espécie de tremor interior, uma mistura de alívio e inquietação. O empata percebe que está entrando em um território psicológico onde o narcisista não pode segui-lo, não porque não queira, mas porque não consegue. Esse território é feito de autorresponsabilidade, consciência, confrontação interna, elementos que o narcisista evita como fogo. É uma diferença de mundos, uma diferença de profundidades. É a fronteira onde a jornada deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre o si. E é justamente nessa fronteira que surge uma nova pergunta, mais profunda do que todas as anteriores. Se a minha sensibilidade sempre foi meu maior poder, o que posso criar quando finalmente deixo de usá-la para sobreviver e começo a usá-la para existir? Essa pergunta não traz resposta imediata. Ela abre uma porta simbólica, uma porta que o empata atravessa mesmo sem perceber. Atravessa porque a jornada exige, atravessa porque o inconsciente conduz. Atravessa porque não há mais como voltar ao estado anterior. O narcisista, percebendo essa travessia, tenta intensificar seus movimentos. Ele apela para antigas feridas, tenta reacender inseguranças, tenta ressuscitar narrativas que antes funcionavam como grilhões emocionais. Mas nada disso encontra espaço. É como lançar sombras em um ambiente que agora tem luz própria. A manipulação perde força antes mesmo de ser pronunciada. A crítica perde o impacto antes mesmo de ser compreendida. A antiga dinâmica perde o eixo porque o empata retirou a própria energia que a sustentava. E nesse novo estado, o empata começa a explorar territórios emocionais que antes pareciam proibidos. Ele sente a coragem de olhar para dentro com mais honestidade, de questionar o que sempre acreditou, de reavaliar quem sempre foi, de investigar o que deseja, o que precisa, o que teme. Essa investigação não traz respostas fáceis, mas traz reconexão. E essa reconexão é o começo de uma força que o narcisista jamais conseguiu acessar, porque nunca ousou mergulhar nas próprias profundidades. Aos poucos, o empata nota algo extraordinário. Seu mundo interno não responde mais ao narcisista, responde a ele próprio. Seus pensamentos não giram mais em torno da sobrevivência emocional. Suas emoções não se contorcem mais, tentando decifrar intenções alheias. Sua energia não se dispersa mais, tentando manter equilíbrio em cenários instáveis. É como se estivesse retornando ao próprio centro pela primeira vez. Um centro que sempre existiu, mas permanecia encoberto pelo ruído emocional da relação. E é nessa centralidade recém-descoberta que uma nova forma de poder começa a se revelar. Um poder que não controla, não disputa, não esmaga, mas simplesmente existe. Um poder que silenciosamente muda todas as dinâmicas ao redor. Um poder que não precisa ser declarado para ser sentido. Um poder que nasce da verdade interior e se expande como presença. E esse poder continua crescendo, lentamente, profundamente, aguardando o momento certo para revelar o que ainda está por vir, sem que a jornada seja encerrada agora. Há um instante, logo após a travessia, em que o silêncio parece mais cheio do que qualquer palavra. O empata sente esse silêncio pulsar dentro de si, como se fosse um lembrete de tudo o que despertou ao longo do caminho, das sombras integradas, das dores compreendidas, dos símbolos que se acenderam como faróis internos. Não é um fim,
mas uma respiração profunda depois de uma longa jornada subterrânea. É nesse espaço que o inconsciente começa a reorganizar o que foi revelado, como se costurasse os fios invisíveis que antes estavam soltos na alma. O narcisista, agora distante, torna-se apenas uma imagem desfocada de uma história antiga. E essa distância não vem de fuga, mas de transcendência. O empata percebe que não está mais preso ao ciclo, porque já não vibra na mesma frequência. É como deixar um labirinto e, ao olhar para trás, enxergar que as paredes nunca foram tão altas quanto pareciam. Jung diria que quando mudamos por dentro, o mundo muda com a gente. E essa é a sensação que agora toma forma, a de que um novo território interno se abriu. Nesse novo território, o empata sente a própria presença com uma nitidez inédita, não como reflexo de alguém, mas como origem. A sensibilidade que antes parecia fardo, agora se revela como antena, bússola, portal. Tudo aquilo que foi condenado por tantos agora se mostra como um poder silencioso, impossível de ser manipulado. É como se a alma, depois de tanto tempo apertada, finalmente tivesse espaço para se expandir. E essa expansão não faz barulho, mas provoca um impacto que reverbera em cada parte do ser. Há uma estranha beleza em olhar para trás e perceber que nada foi em vão. As dores que rasgaram viraram mapas, os vazios que assustavam viraram rotas, as quedas que pareciam derrotas viraram fundações. Jung chamaria isso de ouro extraído do inconsciente, e é exatamente assim que o empata se sente agora, como alguém que lapidou a si mesmo em meio ao caos. O que antes era fragmento, agora é forma. O que antes era ruína, agora é início. E nesse início, uma pergunta suave se aproxima, quase tímida. Quem você pode se tornar agora que finalmente voltou para si? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela age como uma semente plantada num solo fértil recém-descoberto. Ela se instala no fundo da mente e começa a germinar aos poucos, criando raízes invisíveis que irão sustentar uma nova versão do ser. O empata sente que há algo maior esperando por ele, algo que só pode ser alcançado caminhando adiante com consciência e leveza. A jornada, porém, deixa marcas, não cicatrizes que doem, mas marcas simbólicas que lembram de onde veio, o que enfrentou, o que descobriu. São marcas que funcionam como âncoras interiores, impedindo que o empata volte a ser capturado por narrativas alheias. A partir daqui, ele não pertence mais ao jogo psicológico que antes o aprisionava. Ele pertence à própria história, à própria verdade, à própria luz. É a maturidade emocional que Jung chamaria de retorno ao self. O narcisista, agora reduzido ao tamanho real, deixa de ser ameaça. Ele se torna apenas um capítulo, não o livro, apenas um símbolo, não o destino. E é nesse reconhecimento que nasce o verdadeiro poder. O empata entende que nunca precisou controlar ninguém, apenas precisava recuperar o controle de si. A força que emerge desse entendimento não é agressiva, é leve, firme, inevitável. Uma força que não se impõe, mas existe, e essa existência transforma tudo ao redor. Enquanto essa força se estabiliza dentro do peito, surge uma sensação serena, quase sagrada, a de que algo terminou, mas algo maior começou. A viagem interior não encerra aqui. Ela apenas entra em outro ciclo, mais consciente, mais profundo, mais livre. O empata não se despede da dor, ele a agradece, porque foi ela quem abriu o caminho. Foi ela quem permitiu o encontro. Foi ela quem revelou o poder secreto que sempre existiu, mas estava adormecido. E quando a alma respira essa compreensão, uma frase silenciosa se forma como revelação. Às vezes, a verdadeira vitória não é vencer o outro, é voltar inteiro para si. Essa verdade ecoa na mente do empata com a força de um símbolo ancestral, atravessando camadas internas que ainda estão em processo de despertar. É um lembrete permanente de que a sensibilidade é destino e força,
não fraqueza. Se essa jornada tocou algo dentro de você, siga caminhando comigo. Deixe sua presença nos comentários, compartilhe essa verdade com quem precisa ouvir e permita que mais pessoas despertem essa arma secreta dentro de si. Curta, inscreva-se e continue essa travessia na próxima experiência, porque sua consciência ainda tem muito a revelar.